Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um domingo na presença do Senhor, na presença da palavra do Senhor, amém? Obrigado por você estar iniciando esse vídeo conosco, essa aula virtual, que você possa continuar conosco até o final dessa aula, amém? Talvez também pode, como já dissemos em outras aulas, compartilhar essa aula depois que ela for terminada aqui, no nosso YouTube da igreja. Ela vai ficar o resto do dia, os outros dias. Você pode estar assistindo essa aula fora do horário, se quiser. Você pode estar compartilhando esta aula com outra pessoa. Você pode estar assistindo a aula das nossas outras salas, jovens, adolescentes, das irmãs e discipulado. Todas as salas estão com seus professores disponibilizando essa aula virtual para que o nosso estudo da palavra não pare, independente da pandemia, de quanto tempo isso vai durar, que isso não pare, nós não venhamos a abandonar os nossos estudos por causa disso, amém? Enfrentamos tantos problemas já até hoje, vamos enfrentar esse também, e Deus vai nos dar a vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Muito obrigado pela sua atenção, e que o Senhor possa contemplar o nosso coração, para que a gente possa aprender bem a palavra do Senhor hoje, que essa palavra possa vir mais uma vez, nos trazer um aprendizado ao ponto de mudar a nossa vida para melhor, mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de pensar, porque a palavra do Senhor faz isso conosco, amém? Quando buscamos a palavra do Senhor com carinho, quando buscamos a palavra do Senhor com vontade de aprender e entendê-la, ela nos atende, amém? Então, mais uma vez, damos glórias a Deus por este momento, por essa palavra, por essa lição, amém? Lembrando os irmãos, estamos com a revista do livro dos Salmos, a revista desse trimestre, e a nossa aula de hoje, apresentando ao Senhor nossos questionamentos, amém? Vou expor aqui também a lição de número 8, para você que está com a revista, apresentando ao Senhor nossos questionamentos, amém? É a lição de número 8, nós vamos basear nossa aula na lição, e vamos lá, né? Mas eu vou dar uma lembradinha aqui em algumas aulas passadas, onde nós estamos estudando o livro dos Salmos, que vai nos dar base para o nosso entendimento de muitas coisas, né? E Salmo de número 46, nós falamos, acho que 2 ou 3 aulas atrás, celebrando a segurança do povo de Deus. A palavra do Senhor nos falou de refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nos apresentou Deus como o refúgio, aquele refúgio que buscamos quando estamos em angústia, aquele refúgio que buscamos quando estamos incompreensíveis neste mundo, quando estamos desesperados, quando estamos aflitos. O Salmo nos trouxe a clareza de um Deus que é fortaleza, de um Deus que é refúgio, de um Deus que é um socorro bem presente no tempo da angústia. E conhecendo esse Deus, depois partimos para o Salmo 51, um chamado ao arrependimento. Compreendemos a grandeza de Deus. Alguém que não entende, você pode apresentar esse Deus, a grandeza desse Deus, o refúgio que esse Deus pode ser para esses momentos de angústia. E diante de um Deus que conhecemos tão grandioso, de uma fortaleza, de um Deus tão maravilhoso e poderoso, nós recebemos de Deus, pela sua palavra, um chamado ao arrependimento. Diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, nós aprendemos na lição do Salmo 51, um coração contrito não desprezas, ó Deus. Eu citei Isaías também, onde ele diz assim, a palavra do Senhor, que Deus mora nos altos céus, nos lugares maravilhosos, é um Deus grande e poderoso, que habita nos altos céus, mas também no coração do contrito. Um Deus tão grande, mas que pode habitar da forma como Ele quiser, no coração de um ser tão pequeno, que é um ser humano arrependido, um ser humano contrito, diante de um Deus tão maravilhoso. Diante de um Deus, quando reconhecemos o valor desse Deus, a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, o amor desse Deus, a compreensão desse Deus, a compaixão desse Deus, quando compreendemos tudo isso, nós nos tornamos pequenos em nós mesmos, um coração que se arrepende do mal que fez, do mal que praticou, do mal que pensou, do que deixou de fazer, e se apresenta diante desse Deus contrito, arrependido, um Deus que chama para esse arrependimento, para um relacionamento. Depois falamos do Salmo 56, confiança em tempo de aflição. Em Deus tenho posto a minha confiança, diz o Salmo 56. Então, temos aí Deus como fortaleza.
um socorro bem presente no momento de angústia. Nos colocamos diante desse Deus de uma forma humilde, de uma forma contrita, de uma forma arrependida. Conhecemos esse Deus e temos confiança agora nesse Deus, para que em tempos de aflição nós tenhamos em quem colocar a nossa confiança. É Deus, é esse Deus. Então, veja bem, uma sequência de salmos que vai nos trazendo então um conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus, uma confiança em Deus, e agora chega a lição de número 8, né? A lição de número 8, e eu quero começar ela perguntando para você que está me vendo aí, compartilhando esse momento comigo. Diante da vida, diante dessa vida que nós temos, o que é bom para nós? Diante da vida que você tem, diante da vida que está acontecendo, que está proposta, o que você pode me dizer como resposta ao que eu estou te perguntando? O que é bom para você nesta vida? O que você tem feito de bom para você mesmo? Essa é a minha pergunta para começar a nossa aula. O que será de bom que eu posso ter nessa vida para mim? O que será de bom que eu estou fazendo para mim? O que você está fazendo para você, meu irmão, que está me ouvindo? Vou para o textuário da nossa lição. É o Salmo 73, 28. Nós vamos ter como base dessa lição o Salmo 73 e o Salmo 77. São salmos de Asaf. Asaf, ele foi o levita principal na época de Davi, do coral de Davi, da adoração de Davi. Ele era o levita que coordenava o coral, as músicas, a parte musical. Então ele tinha uma posição espiritual muito importante naquela época. Amém? Esse era Asaf que compôs esse salmo. Então no Salmo 73, 28, diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, 28. Eu te perguntei, o que você tem feito de bom para você? O que poderia ser de bom para nós diante dessa vida? Asaf, nós vamos discorrer aqui o contexto desse salmo, a situação que ele estava passando, mas ele diz assim, olha, para mim, né? Pode estar acontecendo coisas tais no mundo e tais no mundo, eu estou vendo uma coisa errada, as pessoas estão buscando isso, as pessoas estão buscando aquilo, as pessoas precisam disso para melhorar a sua vida, precisam fazer isso de bom. E ele diz assim, mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Olha a palavra que o salmista está colocando aqui para nós, né? Nós vamos ver aqui, vamos comentar que ele está passando por situações difíceis, vendo situações difíceis, como nós podemos passar, estamos passando, podemos passar por outros motivos, mas ele para, né, perante Deus, ele medita na sua vida, na sua situação, e ele diz assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Falamos de confiança na última lição, confiança em termos de aflição. Ele diz assim, olha, pus a minha confiança, coloquei a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas boas obras. Esse é o textuário da nossa lição, verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. É o tema da lição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Então, como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai. Sim, Ele deixa. Pela palavra do Senhor nós conhecemos que Deus deixa nós apresentarmos a Ele os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas incertezas. Ele deixa, nós podemos. Por isso que Asaf fala com propriedade, bom para mim é buscar esse Deus, é buscar proximidade de Deus, é buscar intimidade com esse Deus e nele colocar a minha confiança. Muitas vezes precisamos de alguém que a gente possa confiar para dizer as nossas incertezas, fazer os nossos questionamentos. Aqui está a proposta, né? Ter Deus como essa pessoa.
ter Deus como esse refúgio em quem podemos confiar. Amém? Então entra nessa lição comigo, tendo em mente isso. Bom para nós é nos aproximarmos de Deus. Amém? Eu vou ler o Salmo 73, porque nós vamos falar alguns pontos aqui, alguns versículos, para que não fique assim perdido. Se você tiver sua Bíblia, siga comigo. Salmo de número 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés, é Asaf dizendo, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está com sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba a cerca porque a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Enchem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre toda a terra. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Olha a visão que Asaf tinha, né? O que ele estava observando, o que o estava incomodando, a prosperidade do ímpio. Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei, veja bem esse ponto, né? Ele estava perturbado, vendo a prosperidade do ímpio, se incomodando com isso. Chega a dizer assim, olha, será que é vão eu ter purificado o meu coração? Então, a tristeza, a angústia, a incompreensão estava entrando no coração dele. Mas aí chega um ponto que ele fala assim, olha, quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois, eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Esse é o Salmo de número 73,
É o Salmo de Asaf, um salmo maravilhoso que nos dá base para essa lição aqui. Amém? Então, nós pegamos aqui no Salmo o contexto, né? Asaf estava num conflito existencial. Não, eu tenho essa vida, procurei essa vida com Deus, eu estou decidido assim, mas eu olho para os lados, né? Asaf parou de olhar para cima, como aconteceu com Davi, como aconteceu com alguns homens da Bíblia, e como pode acontecer comigo e com você. Pararmos de olhar para Deus, começar a olhar para os lados, e aí a gente vai ver a maldade desse mundo, vai ver a iniquidade, vai ver o pecado e vai ver ímpios prosperando. Então Asaf começa a olhar e ele fala, não é possível, né? Ele começa a ficar perturbado. E o que é uma crise existencial? Para que existir? Como existir? De que forma existir? E ele começa a questionar a si próprio, sua alma começa a ficar perturbada com isso. E aí ele reconhece, em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. De tudo que eu estou vendo, bom é Deus. E por isso que ele diz assim, então, bom para mim é me aproximar-me de Deus, é estar mais próximo de Deus. E perante tudo isso, Deus foi bom, Deus continua sendo bom, Deus vai continuar sendo bom. É bom para mim estar perto desse Deus maravilhoso. Então a sua mente já começa a ter um sentido, né? De reconhecer que Deus continua sendo bom, mesmo que a iniquidade desse mundo comece a aumentar ou continue. Amém? Então a parte 1 traz assim, resistindo à tentação. Vamos refletir então no Salmo 73. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Então ele começa a não analisar os outros, ele começa a analisar a si próprio. Ele sente que algo está errado, ele começa a buscar o que está errado, ele começa a olhar, fala, meus pés quase se desviaram, por causa de estar vendo o ímpio, por causa de deixar de olhar para Deus e começar a olhar para os lados, irmãos. Isso é perigoso, isso precisa ser evitado por nós. Nós não vamos estar alheio ao que acontece no mundo, mas bom para nós é Deus, bom para nós é o que vem de Deus, não o que está no mundo. Amém? Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. E como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza da bondade de Deus. Ele começou a se distanciar de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzir ao pecado. Então lembra, acho que foi na última aula, na aula anterior, torno a repetir um versículo que eu gosto muito, muito. Acima de tudo o que deveis guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, dele procedem as suas decisões. Então, aquilo que tiver no nosso coração, outro versículo, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, o que nós estamos colocando na nossa mente, do que estamos alimentando a nossa alma, como estamos carregando isso. Eu vou dizer outro versículo de Provérbios, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o que vamos tirar de bom do nosso coração, o que a nossa boca vai falar, como nós vamos tomar as nossas decisões, é baseado naquilo que está em nosso coração. Então, precisamos guardar a nossa mente, nosso coração, daquilo que entra, o que eu deixo entrar, o que eu vou guardar. Muitos deixam guardar mágoas, muitos deixam guardar invejas, deixam guardar discórdias, deixam guardar preconceitos, e esse azedume todo, fermento, na hora que ele abre a boca, ele queira ou não queira, ele solta isso. Na hora que ele toma uma decisão na sua vida, queira ou não queira, a sua decisão vai ser baseada numa vida dessa, num coração desse. Num coração azedo, num coração amargo, num coração egoísta, num coração invejoso, num coração triste, num coração desanimado. Então, vamos prestar muita atenção nisso, irmãos. O que colocamos no nosso coração? Charles Spurgeon, tem um comentário dele aqui na minha revista, diz assim: erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. Lembra eu dizer? Do seu coração procedem as saídas da vida, do seu coração
procedem as suas decisões, a sua conduta. Spurgeon confirma que erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta, logo afetam o seu modo de viver, logo afetam a forma como você se relaciona com as pessoas. Isso prejudica a sua vida e a vida delas. Então, bom para mim é encher o coração das coisas de Deus. Bom para mim, como começamos a nossa lição de hoje, é estar perto do Senhor, me aproximar de Deus. Ainda continua Spurgeon. Há de haver, há estreita ligação entre coração e os pés. Guarda bem essa frasezinha pequena. Há estreita ligação entre o coração e os pés. Aqui coração representa a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu caráter, o seu coração. E pés representam a sua conduta. O que você vai fazer, as atitudes que você vai tomar. Então o que está aqui reflete na nossa vida, reflete no nosso modo de agir. Por isso que o Senhor fala assim, olha, uma árvore boa se conhece pelos seus frutos. Um homem bom, você não conhece ele pelo que ele simplesmente fala, pelo que ele simplesmente promete, mas acima de tudo pela sua conduta, pela sua forma de andar, pela sua forma de ser, se ele realmente vive aquilo que ele acredita, aquilo que ele fala, aquilo que ele prega. Amém? Outra coisa que aconteceu com Asaf, então ele vai numa luta, resistindo, ele reconhece que está abalado, ele resiste à tentação, e depois a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Um homem de Deus, um levita, será que inveja mesmo? Eu vou ler de novo a Bíblia aqui, olha só. 73:3. Salmo 73:3. Ele confessando: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Inveja. Ele sentiu inveja, ele está reconhecendo isso aqui agora. E a fé dele foi abalada com isso. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Você vai ver Coríntios e vai ver outras, Coríntios, 1 Coríntios 3:3, Provérbios 14:30, são fatos que mostram que a inveja estava no coração do povo, prejudicava a igreja. A gente não vai ter tempo para entrar em todos esses detalhes, mas o importante é reconhecer a inveja e expurgá-la do nosso coração. Então, um salmista, um homem de Deus, tinha relacionamento, além de ter relacionamento com o rei, com todos, uma posição espiritual importante. Ele sentiu inveja do ímpio, E se ele não, vamos falar aqui na frente, se ele não toma cuidado, se ele não se modifica, ele cairia em pecado, em tentação e estaria longe de Deus. Amém? Na parte 2 da nossa lição, fala assim, vencendo então o sentimento de inveja. Ele estava nessa crise, e você pode estar por aí também, Quantos de nós, de repente, já não parou e olhou para o ímpio, E disse, Senhor, por quê? Será que só fui eu que já aconteceu isso? Ou você também, sinceramente, Momentos que a gente passou por dificuldades, talvez financeiras, de saúde, muito tempo, como eu passei, a gente olha de repente e fala, meu Deus, mas e aquele ali? Tem saúde, tem dinheiro, tem tudo de bom, é um ímpio, pecador, uma pessoa que não merece o que tem. E se bobear e deixar nossa mente vaguear por esse caminho, nós vamos cair na perdição, vamos cair no pecado, pelo menos no desânimo, A nossa fé vai ser abalada com certeza, amém? Então aqui diz a nossa lição assim, ao apresentar a prosperidade dos ímpios, ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Será que vale a pena eu ficar com esse compromisso todo com Deus, me purificando? Esse questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Então a lição veio a calhar por momentos que passamos, mas olha só, o convite para você pensar um pouco agora, Será que está passando isso pela sua cabeça, meu irmão?
as dificuldades que você tem passado nessa vida, você olha para o ímpio e fala, por quê? Né? Então, nossa lição de hoje, por isso que eu relembrei até as lições passadas, Deus é fortaleza, Deus é refúgio, socorro bem presente, Deus é aquele que nos deixa contrito, arrependido, mas se apresenta como um Deus amoroso, né, diante dessa grandeza dele. E aí ele vem se apresentar a nós como um abrigo, né? Depois ele vem se apresentar no Salmo 56, se não me engano foi a última aula, como confiança, alguém de confiança em tempos de aflição. E aí ele adquire de nós essa confiança, né? Nós damos essa confiança, depositamos essa confiança em Deus, e aí a lição de hoje vem com Asaf mostrar, olha, nós podemos apresentar esses questionamentos a Deus, porque nós confiamos nele, porque ele nos ouve, porque ele nos permite chegar até ele e conversar com Deus como um pai. Amém? Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Olha só, isso eu estou dizendo, estou lendo aqui a nossa revista. Amém? Atualidade, igreja da atualidade. Muitos questionam, mas eu me santifico, né? E Deus tem que me dar algo em troca. Eu exijo que Deus me abençoe, eu cobro de Deus porque eu tenho um padrão de conduta, eu tenho uma prática de alguns sacrifícios. Então Deus tem que me abençoar, Deus vai ter que fazer, vai nada, irmãos. Será que nós fazemos as coisas a Deus por amor ou a troca de um favor? Um Deus que ama, dá. Um Deus que ama, protege. Um Deus que ama, abençoa. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é sermos amados de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, é ter relacionamento com Deus, como o salmista disse ali no começo. Ó, bom para mim é me aproximar de Deus. E a gente se aproxima de Deus, como falamos na lição passada, com o coração contrito, com o coração arrependido. Esse não despreza Deus. Nós não nos aproximamos de Deus com sacrifícios. Deus não exige mais sacrifício. Nós não nos aproximamos de Deus com uma luta pela santificação para que ganhemos ou merecemos o favor de Deus. Não. Nós lutamos pela nossa santificação, nós nos aplicamos a isso, nós nos esforçamos a isso porque queremos ser mais parecidos com Deus. Porque nós perdemos a semelhança de Deus e nós buscamos novamente ter a semelhança de Deus para poder morar no céu com Ele. Esse é o motivo da santificação. O objetivo da santificação é nos parecermos com Jesus, com Deus, para morar no céu. Esse é o objetivo. Não é para ganhar algo em troca do Senhor. Se sacrificarmos alguma coisa, até uma parte financeira para ajudar alguém, uma oferta na igreja, ajudar alguém que está sendo carente, às vezes nós sacrificamos nesse sentido da palavra, de fazer um esforço, mas é por amor àquela igreja, amor àquela pessoa, amor àquela missão, mas não porque o Senhor olha o que nós estejamos fazendo e nos retribua. Senão nós perdemos a legitimidade da nossa oferta. Nós perdemos o objetivo da nossa oferta, que é demonstrar o nosso amor a Deus. Então é amando a Deus, amando a sua palavra, nós somos amados por Ele e somos abençoados porque Ele quer. Nós nos santificamos, expurgamos de nós todo o mal, buscamos a santificação, porque nós queremos ver a Deus, diz a palavra do Senhor. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é o objetivo da santificação. Mas não, muitas ocorrências que temos hoje, né? Não, eu sou santo, eu sou fulano, eu sou tal e tal nível, e o Senhor vai me abençoar por causa disso. Você fez isso para ganhar isso, está errado. Então, pensa, coloque objetivos na sua vida, renove a sua conduta perante Deus. Senhor, eu me santifico. O Senhor Jesus, em João 17, fala, Senhor, santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade nos purifica, a verdade nos limpa, a verdade que a palavra do Senhor nos
transforma, muda o nosso caráter, vai tirando o que está errado, o que está estragado, aquela versão que não deu certo, e vai modificando para a aparência de Deus, de Jesus, para que, como espelhos, diz lá a palavra do Senhor, possamos refletir a glória de Deus para os outros. Amém? Esse é o propósito da palavra. Aleluia. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la, a fim de vencê-la. Eu coloquei aqui uma observação: reconheceu o problema e partiu para resolver. Eu disse na aula passada, na retrasada, você tem um problema, você tem um medo, vai para cima dele. Lembrei do Alex Cardoso, lembra do meu comentário? Vai para cima dele, senão ele te mata, né? Senão ele te destrói. Então Asaf reconheceu um problema e ele vai partir para resolver isso. Parte 2.1 da nossa lição. Entrou no santuário. Lembra do salmo que deu uma paradinha? Olha esse momento, né? O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura, de atitude, ao entrar no lugar de adoração. Amém? Mente, né? Poeticamente representado na Bíblia como coração, nossa alma, o centro das nossas emoções. A mente é lugar do medo. Mente é lugar de dúvidas. Mente é lugar de inveja. Nós não temos templo aqui hoje como lugar específico de oração, de adoração. Mas nós temos um santuário que pode estar aqui e deve estar aqui. Então nós podemos passar em nossa mente, nós podemos passar, vamos chamar de lugar, né? Mas é uma situação de medo, de uma situação de dúvida, de uma situação de inveja, de uma situação de rancor, para uma situação de adoração dentro de nós. Na igreja, no templo, nos lugares de nossas reuniões, acontecem adorações que nos ajudam a adorar a Deus, a louvar a Deus, mas essa adoração vai precisar acontecer dentro de nós. Quando sentimos aquele amor por Deus, aquela gratidão por Deus, aquela proximidade de Deus, aquela necessidade de Deus, a segurança, a confiança em Deus, nós abrimos a nossa boca, mas principalmente o nosso coração para adorá-lo. Então nós podemos, dentro da nossa mente, sair como se tivesse cômodos, e nós pudéssemos sair de um cômodo, sabe, de inveja, e sair de um cômodo do medo e para um cômodo onde nós separamos para um lugar de adoração. Essa é a nossa mente. Assim é o nosso ser, nós podemos conseguir isso. A palavra do Senhor nos garante isso. Busquemos em nós a situação, o cômodo, sabe, o lugarzinho de adoração, e vamos fixar nesse ponto e melhorar o nosso relacionamento com Deus. E buscar, como disse Asaf, bom para mim é estar próximo de Deus, nessa situação que eu quero mais ficar. Amém? E aqui diz assim, olha, as observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Então ele começa a comparar assim, olha, fala, mas Senhor, o que adianta eu ficar, né, me santificando? Lemos lá no Salmo. O que adianta eu ficar me santificando? Por que eu ficar me esforçando se eu não recebo nada, o ímpio recebe? Então ele mostra aqui, até aqui, Asaf, uma situação das pessoas que buscam os bens materiais. Dissemos há pouco que é errado. Aí depois ele fala assim, após ele entrar no santuário, entrar no lugar de adoração, entrar na presença de Deus, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além disso. Eu tenho uma observação aqui numa Bíblia, eu vou ler para os irmãos. Um comentário desse versículo 17 do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus, ali compreendi o fim deles, dos ímpios. Presta bem atenção, eu vou ler bem devagarzinho para você. É um comentário do Jim Swagger.
Como poderia o santuário lhe dar as respostas? Porque o santuário é onde Deus morava. Bem, ele já não vê a suposta prosperidade do ímpio, a não ser a glória de Deus. Veja bem, no lugar que Deus se apresentava, ele vai. E aí, quando ele está diante de Deus, diante do santuário, diante do lugar de adoração, a prosperidade do ímpio deixa de ser importante, porque ele está diante da glória de Deus. Por isso que ele diz com propriedade: bom para mim é estar, ele vai dizer lá no último versículo do Salmo, né? Mas para mim é bom aproximar-me de Deus, por causa disso. Vou ler o restinho aqui, o restante. Então, e só então, os defeitos do ímpio se fazem evidentes. Além disso, quando ele vê o Senhor, já não vê a si mesmo. Então, irmãos, é olhar para cima, é olhar para Deus, é voltar-se para Deus. Aí ele começa a enxergar os defeitos do ímpio. Antes ele já estava até deixando de ver. Ele começa a perceber que o importante é estar com Deus, estar bem com Deus. Amém? Graças a Deus. Parte 2:2, permitiu ser restaurado por Deus. Veja bem, o salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso fazer o quê? Reavivar a fé. Era preciso renovar a aliança. Ele vai buscar uma restauração com Deus. Se eu estou fraco, está acontecendo alguma coisa, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença e à desesperança. Então, de momentos em momentos, nós precisamos estar revendo a nossa vida, revendo as nossas atitudes, aquilo que estamos dando importância nessa vida. Se percebemos que isso está nos distanciando de Deus, colocando em questionamento algo que nós recebemos de Deus como verdade, como Asaf estava passando, ou será que é bom eu ser santo, santificação? Não está valendo a pena. Se você está sentindo isso, está fazendo coisa errada. Você, como eu disse agora há pouco, você ou estamos aprendendo também para ensinar alguém que você conheça, alguém que você conviva, que o objetivo da santificação não é este, não é fazer uma troca com Deus. Então aqui fala de frustrações, sabe? Quanto maior for a expectativa, maior vai ser a frustração se isso não acontecer. Meu pai dizia assim: quanto maior a altura, né, os nossos pais e avós, quanto maior a altura, pior o tombo, né? Então a pessoa, ele parte muitas vezes para servir a Jesus, servir a Deus, buscar santificação, tudo isso para receber algo em troca. Ele cria essa expectativa e Deus nunca diz que vai fazer isso. Deus diz que cuida de nós, nos protege, não nos deixa faltar as coisas que precisamos. Deus oferece proteção, não nos deixa confundir. Deus faz muitas promessas a quem se entrega a Ele, né? Mas assim, promessas específicas de troca em volta de favor, em volta de santificação, isso não tem na palavra. Se alguém te ensinou isso não é errado. Amém? Nós fazemos para Deus porque Ele é, porque nós o amamos, porque Ele merece. Nós santificamos porque nós queremos ser separados deste mundo para sermos parecidos com Deus, porque o objetivo é estar no céu, porque o objetivo é morar com Deus, o objetivo é ver a Deus, conforme promete na sua palavra. Amém? E o resultado, sim, as misericórdias do Senhor nos alcançam, as bênçãos vão nos seguir, não porque foi o nosso objetivo, mas é consequência do objetivo que temos com Deus, é presente de Deus, é bênção de Deus. Amém? Vamos aqui para a parte, deixa eu dar uma resumida, que o nosso tempo aqui está acabando. Amém? A prosperidade do ímpio é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade do ímpio é temporária. Resumidamente, vai passar. Então não se preocupe com isso. Amém? Clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Amém? São os dois salmos aqui, dois dos salmos de Asaf,
Onde deve estar a fé? Clamor da alma pelos conflitos existenciais relacionados à fé. A fé vai estar aqui, né? Vai estar no coração, vai estar na mente. Então, como dissemos lá, a mente pode ser lugar de medo, pode ser lugar de dúvidas, pode ser lugar de invejas, pode ser lugar de adoração e pode ser lugar da fé, a morada da fé. Amém? E Deus pode fazer isso conosco na sua palavra. Amém? Isso é maravilhosa e eterna e verdadeira palavra. Grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Aleluia. Vou ler aqui, olha. Lembra-me de Deus e perturbei-me, queixava-me do meu espírito, desfalecia. Sustentaste os meus... Ele vai, né, num clamor, num grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia. Vou falar novamente sobre a angústia, né? E a ação de buscar ao Senhor. Eu estou angustiado. Eu aprendi lá então que o Senhor é refúgio, fortaleza, é socorro bem presente, é um lugar de confiança, em quem eu posso confiar. Então é para o Senhor que eu vou partir com a minha mente, com o meu coração nesse momento de aflição. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. Primeira, a angústia pode atingir qualquer ser humano. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, imune às dores da alma. Amém? Ninguém, o fulano, o ciclo, não, ninguém está livre de sofrer dores na alma, de sofrer angústia. O fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Nós tivemos uma aula, um trimestre da revista DBD, 3 meses falando sobre doenças da alma, não sei se vocês se lembram. Não é que a gente ia conseguir ensinar, diagnosticar, nada não, muitas coisas psicológicas. O intuito foi que, pelo tempo que nós tivemos para estudar, reconhecer o problema nosso ou de alguém e partir para resolver. Então, doenças da alma, que fala assim, a gente fala que está com dor de cabeça, outro fala que também estou, eu também tive, toma esse remédio. Quando você fala que está com uma doença da alma, o assunto já muda, sei lá se isso existe, falta fé no seu coração. Não, é coisa que pode acontecer. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas, sofre, e por não aprender, por não estudar, continuam sofrendo, porque ignoram que esse sintoma se relaciona à alma e não tem cuidado com isso, não tem tratamento por isso. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Amém? Spurgeon tem mais um comentário dele aqui na revista. Asaf não recorreu aos homens, mas ao Senhor. Veja bem, dentro do que ele estava tendo de crise existencial, ele vai a Deus e conversa com Deus. Foi para ele, não com palavras estudadas, imponentes e formais, mas com um clamor, um grito, que é a expressão natural, genuína e sincera de dor. Como você tem se achegado a Deus? Você já deu seu grito a Ele? Ou só aos homens por enquanto? Será que você ou alguém que você conhece, que você ama, que você pode ajudar, está sofrendo por doenças da alma? Talvez até tenha reconhecido, tenha gritado aos homens, socorro, mas ainda não, como Asaf, não deu seu grito a Deus. Então, meus irmãos, vamos meditando nessa palavra. Bom para mim, bom para você, bom para aquela pessoa que está sofrendo, é se aproximar de Deus. Ele permite, Ele deixa, como já dissemos. Amém? Aprenda isso, pratique isso, ensine isso. Amém? Restabelecendo a fé.
No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade. Ele começa a lembrar e a meditar no quê? Nas obras do Altíssimo. Quando ele vai adorar a Deus, ele fala, meu Deus, é o Senhor. Quando eu estava olhando, no que eu estava dando atenção, isso não faz bem para mim. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Para terminar, vou ler bastante hoje, eu li bastante porque eu estou achando muito boa essa revista, eu estou achando muito bom esses comentários, pelo menos meu coração falou muito, amém? O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou a direção. Quando seus questionamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se, sabe? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que tinha que ser comigo? Por que é só comigo? Por que isso não passa? E ele ficava virando, sabe, um círculo em volta de si mesmo e não chegava a lugar nenhum. E a angústia foi aprofundando. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Quando ele olhou para os feitos do Senhor, o que ele viu? Prova de amor, graça, misericórdia, favor de Deus, atitudes do Senhor para aquele que tem atitudes para com Ele.